Todos nós passamos por momentos em que sentimos que Deus está a milhões de quilômetros de distância. Quando nós não temos ideia do que Ele está fazendo, quando estamos cansados e esgotados e quando pensamos que não podemos continuar. Mas não importa quantas vezes você ameace desistir, eu já posso te garantir, Deus não vai tolerar isso. Ele virá atrás de você e continuará vindo. Bem, você vai amar a minha mensagem hoje. Realmente, acredito que você vai amar isso. Quantos acham que vão amar, mesmo não sabendo o que eu vou pregar? Ok. Vou ficar de costas para dizer sobre o que será. Hoje vou pregar sobre sofrimento. Realmente tentei pensar em um título bonito para isso, mas eu não consegui nada. Então pensei em chamá-lo do que realmente é. Todos nós sofremos, não é mesmo? E se temos que fazer isso, podemos aprender a fazer direito. Podemos aprender a passar e tirar valor disso enquanto estamos no nosso caminho. Nós passamos por situações, e é tão interessante. Comecei a perceber que os mestres da palavra e pastores, é difícil usar esta palavra enquanto se está no púlpito, honestamente, porque as pessoas não gostam disso. Não gostam da palavra nem da ideia de passar por isso. E se tem algo que adoraríamos não ter na vida é qualquer tipo de sofrimento ou desconforto. E então nós criamos vários dizeres. E a maioria nem está na Bíblia, mas quando você passa por algo, aí sim, a Bíblia fala sobre isso. Quando você está lutando, quando está com dificuldades, quando está experimentando oposição, quando tem um desafio. E eu comecei a pensar, por que temos tantas dificuldades de dizer quando estamos sofrendo? E fiz um pequeno estudo desta palavra. E eu descobri, então, que na tradução King James, a palavra sofrer ou sofrimento está lá 165 vezes. Na Bíblia Amplificada aumenta um pouco, ela aparece 175 vezes. Eu dei uma olhada em uma das traduções mais modernas e mais populares, e nela só aparece 59 vezes. E pensei que interessante, e eu espero que nós não modernizemos a verdade no mundo, sabe? E cheguemos ao ponto onde as pessoas não sabem realmente o que esperar e não estão preparadas para nada na vida. Veja, não vou me desculpar por falar sobre isso hoje, embora eu tenha tentado evitá-lo. Eu estava estudando e pensei, oh Deus, eu não quero ir lá e falar sobre isso. Não quero fazer isso. E então, eu voltei, eu tenho 2 armários cheios de mensagens que eu preguei ao longo dos anos. Não é que eu vou lá apenas e pego uma mensagem, mas às vezes isso me dá algumas ideias. Então eu busquei algumas das minhas mensagens, dei uma olhada em tudo e separei uma, separei outra, sabe? E sempre consigo dizer qual é a certa, porque ela me dá um clique. Daí fiquei, não é essa daqui também. Não, finalmente eu disse, Deus, você quer que eu fale sobre isso, não é? Então saiba que se você não gostar dessa mensagem de hoje, pode falar com Deus, porque foi Ele que me mandou falar. E sofrer significa sair ou permitir, suportar algo ou ficar por baixo. A primeira coisa que queremos fazer quando estamos sofrendo é fugir. Nós queremos fugir daquilo, de alguma maneira, jeito ou forma. Mas sabe, você precisa passar pela parte difícil para chegar à parte boa. Esse é realmente o principal segredo que eu quero deixar para você hoje. Você tem que passar pela parte difícil para conseguir chegar à parte boa. Nem sempre a parte difícil é justa. A vida nem sempre é justa, mas Deus é justo. Deus é um Deus de justiça e essa é uma das minhas coisas favoritas no caráter de Deus. E justiça significa que Ele sempre transforma as coisas erradas em certas. Deus sempre transforma as coisas erradas em certas. E se, todos repitam se, confiarmos nele, e se lidarmos com as coisas erradas da forma certa? Muitas vezes nós não respondemos de forma santa ao passarmos por certas situações, e então nós temos que continuar passando de novo, e de novo, e de novo, e de novo, na esperança que eventualmente,
consigamos. Sabe, eu sofri tanto na minha alma, nos primeiros anos da minha caminhada com Deus, e nos primeiros anos deste ministério. Na verdade, eu posso dizer que eu sofri mais quando comecei a tentar crescer em Deus do que antes de me importar com isso. Quem sabe do que estou falando? É como se eu estivesse feliz pecando e eu realmente não estava feliz fazendo isso, mas era como se não é difícil para a sua carne pecar. Então, quando realmente entrei em uma caminhada séria com Deus, e nos anos 70 eu estava cheio do Espírito Santo, e nossa, eu comecei a ler a palavra, e quando você realmente estuda a palavra, você começa a ver que bagunça você é. Você tem que parar de culpar os outros e dar uma olhada para si mesmo, porque a palavra de Deus é como um espelho. E você vê Cristo nela, e você vê o quão longe precisa ir. Então, se formos inteligentes e amarmos Deus, quisermos fazer isso, temos que começar a orar: Deus, muda-me. Queridos, isso é uma coisa perigosa de se orar. Oh, Deus, muda-me. E então temos esses: oh, quebranta-me, Deus. Encha meu coração do que vem do teu coração. Me faça ser como você, Jesus. Nossa, eu já senti tanto essa dor. Sabe, eu quero dizer, eu tinha essa dor na minha alma o tempo todo, especialmente quando Deus dizia, sabe, não é culpa do Dave, é culpa sua. Eu não queria que fosse minha culpa, eu queria que fosse culpa do Dave. E eu queria que Deus tratasse com o Dave, eu não queria que ele tratasse comigo o tempo todo. Me lembro de chegar no Dave e dizer: Deus está tratando com você sobre algo? Porque eu estava passando por coisas tão difíceis e eu só queria saber se Deus estava pegando no pé dele também. Dave, Deus está tratando com você sobre alguma coisa? Ah, não, eu acho que não. Quantos de vocês sabem do que estou falando? Às vezes você pensa: Deus, você não pode ir implicar com outra pessoa além de mim? Eu sou a única pessoa que tem problemas? Mas então eu passei por tantas coisas o tempo todo. E quer saber? Eu já não passo por tantas coisas mais. Não significa que a minha vida é perfeita ou que eu não tenho problemas. Se você esteve aqui ontem e me ouviu ler a minha lista de 34 coisas que aconteceram em 8 semanas na minha vida, e nenhuma foi divertida, mas honestamente não me incomodaram tanto, porque veja, agora eu quero que você ouça, muito do nosso sofrimento está ligado à forma como nós reagimos. Será que alguém ali me entendeu? Será? Veja, eu disse isso e alguém ficou. Veja, honestamente, como nós reagimos, nós podemos fazer as coisas serem bem maiores do que elas são. É realmente o fim do mundo se eu não conseguir as coisas do jeito que eu quero? Eu realmente tenho que ficar com raiva do Dave por 3 semanas por algo e ficar deprimida e sentir pena de mim mesma? Mas era isso que eu fazia. Eu sofria. Quando você tem uma atitude doce e você se coloca nas mãos de Deus e realmente começa a confiar nele e a crer que ele tem um bom plano para você, muitas dessas coisas vão embora. Quanto mais maduros espiritualmente nós nos tornamos, mais crescemos em Deus. E não é fácil crescer em Deus, mas quanto mais nós crescemos em Deus, mais pacíficas as nossas vidas se tornam. Então eu estou implorando a você hoje. O apóstolo Paulo disse coisas aos santos e ele disse: eu imploro pelo amor de Cristo. Então, eu estou implorando a você hoje, seja o que for que Deus esteja tentando fazer em sua vida neste momento, mesmo que você não entenda nada, não fuja disso, confie em Deus, deixe que Ele faça o que Ele quer fazer em você, para que você possa ter a vida que Ele quer que você tenha. Amém? Agora, eu tenho algo muito engraçado para ler para você. Eu trouxe um dos meus diários de 1989. Misericórdia, Senhor. Agora vou deixar você entrar na minha vida pessoal. Vamos ficar muito próximos depois disso. 26 de dezembro de 1989. Bem, o Natal acabou, Deus é bom. Do ponto de vista espiritual, tenho passado por momentos difíceis. Muitas coisas acontecendo de algum tempo. Eu tenho dito: ó, bem, eu vou entregar os meus cuidados a Deus e tudo vai ficar bem. Mas hoje tudo explodiu na minha cara. Dave,
e eu tivemos uma discussão, significa que tivemos uma briga. Ele diz que eu tenho que estar no controle ou eu não estou satisfeita. Eu acho que ele está errado e sendo muito injusto. Temos dificuldades em comunicar quando nos divergimos em nossas opiniões, mas esta foi a gota d'água, por assim dizer. E o que eu tenho sentido, além de lançar os meus cuidados, é que eu tenho cambalhotas dentro de mim e então aqui está. Eu tenho dificuldades em receber as minhas mensagens, muito mais do que o normal. Tenho tido dificuldades em ouvir de Deus. Eu tenho sentido pouca unção. Parece que quanto mais eu pressiono o Espírito Santo, mais Deus se esconde de mim e exige que eu siga praticamente sozinha pela fé. Alguém consegue se identificar com o que eu estou dizendo? Ok. Acabei de fazer uma cirurgia e já tem outra para fazer. A nossa presença em nossas reuniões caiu porque estamos numa temporada de férias. E eu tive muitos sentimentos estranhos. Minha mente está preguiçosa, me sinto entediada, estou descontente. Tudo isso veio de uma só vez. E também sinto que eu não sei realmente orar. Eu tenho dificuldades em orar. Hoje tudo parece ser demais. Deus me ajude. Eu sinto que eu vou afundar, mas sei que provavelmente não vou. Eu sei que você está fazendo algo, risquei a palavra algo, mas certamente não sei o que é. Espere para ver esta. Provavelmente adquirindo um maior grau de abandono de mim, eu acho. Eu não sei se posso fazer isso, mas eu estou disposta a deixá-lo fazer se você quiser. O David sempre acha que eu sou a culpada e nunca ele. Honestamente, isso é muito difícil, sublinhando muito difícil para a minha carne. Mas acho que não importa muito, é tudo orgulho de qualquer maneira. Agora aqui vem a parte realmente triste. Realmente sinto muito por ter que relatar. E nesta noite eu quero dizer ao Senhor que eu já fui mais longe do que eu consigo ir. Eu me demito. É isso, já deu, acabou. Há 2 anos eu disse: Deus me leve para tão fundo quanto você quer que eu vá. Eu estou disposta a fazer o que você quer que eu faça, mas realmente não quero continuar desse jeito. E pela 2ª vez eu digo: Deus, eu já fui muito mais longe do que eu posso ir. Eu não sei ao certo se eu consigo sair dessa. Deus pode não me deixar sair. Mas eu nunca pensei que eu recuaria. Então, além de tudo isso, agora parece que sou uma covarde espiritual. Eu estava uma bagunça, para dizer o mínimo. 26 de dezembro de 1989. Bem, aparentemente, 9 anos depois, em 20 de dezembro de 1998, eu me deparei com isso. E então, 9 anos depois, escrevi, eu estava lendo esse velho caderno e pensei em trazer uma atualização para você. As coisas mudaram drasticamente. Estou agora em 375 estações de TV, 250 estações de rádio. Vamos lá. Vamos lá, você precisa passar pela parte difícil para chegar à parte boa. Nosso ministério está muito bem sucedido, eu mudei drasticamente, eu desfruto da paz quase que continuamente. Continuei todos esses anos tendo algumas lutas com a saúde, mas no meio de tudo isso, Deus me deu graça para fazer tudo o que Ele me chamou para fazer. Passei por tempos difíceis, mas posso dizer pela minha própria experiência que Deus é fiel. Eu tenho 4 netos que agora têm 11 anos e agora tem mais um a caminho. O meu filho mais novo acaba de se casar. Dave e eu realmente nos amamos muito. Nós nos damos muito bem quase o tempo todo. Isso é o que 9 anos vai fazer por você. Então eu espero que ao compartilhar esse lado pessoal da minha vida, ajude a você a perceber que todos sentimos vontade de desistir às vezes. Todos nós passamos por momentos em que sentimos que Deus está a milhões de quilômetros de distância. Quando nós não temos ideia do que Ele está fazendo, quando estamos cansados e esgotados e quando pensamos que não podemos continuar. Mas não importa quantas vezes você ameace desistir, eu já posso te garantir, Deus não vai tolerar isso. Ele virá atrás de você e continuará vindo, e continuará vindo, e continuará vindo, e continuará vindo.
E Ele vai trabalhar com você e ajudá-lo a ser tudo o que Ele quer que você seja. Não importa o que. Então falaremos sobre sofrimento hoje, porque eu quero que você resista tudo até o fim. Veja, o começo é emocionante, o fim é emocionante para poucos que já chegaram lá, mas é o meio que é difícil. Então nós temos que tomar tempo para falar sobre o meio e sobre todas as coisas que você passa, que não fala com ninguém, ou que você acha que não pode falar com ninguém, porque se você falar com alguém, talvez alguém vai te julgar, e assim mantemos nossos segredos e nos escondemos nesses lugares escuros, nos perguntando se vamos sobreviver. Mas Deus está sempre lá conosco, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então eu acredito realmente que Deus tem um plano incrivelmente bom para a sua vida, e então eu te encorajo a passar pela parte difícil para que você possa chegar à parte boa. Amém? Agora, a razão número 1 pela qual as pessoas que dizem não acreditar em Deus, elas não acreditam em Deus porque elas não conseguem entender por que há tanto sofrimento e maldade no mundo. Elas dizem, se Deus é um Deus bom, então por que todas essas coisas ruins acontecem? Deixe-me colocar isto aqui para sua consideração hoje, que exigir saber o porquê tudo acontece é talvez a pior coisa do mundo que qualquer um de nós pode fazer. Deus não vai te dar todas as respostas. Ele não vai me dar todas as respostas. Vai haver coisas que acontecem que parecem tão injustas que você acha que não vai aguentar. Eu não posso explicar tudo para você, ninguém consegue explicar tudo. Nós não podemos dizer, bem, você não teve fé, ou você é isso, ou você é aquilo outro. Porque às vezes parece ser bastante aleatório o que acontece e com quem acontece. Recentemente nós tivemos uma inundação trágica no nosso bairro. Eu estava fora da cidade, não afetou a nossa casa, porque nós não moramos numa área baixa, mas conhecemos pessoas que perderam tudo. E uma delas é uma linda jovem que trabalha para nós, ela lidera nossas missões médicas e tem um grande coração. Ela é casada, ela tem um filho, ou melhor, ela tem 2 filhos agora, e então eles perderam tudo. Tudo, todos os móveis, toda a casa, tudo. E provavelmente você poderia andar pela rua e haveria uma pessoa ímpia, má e miserável que não perdeu nada. Você não vai entender o porquê. Sabe, perguntar por quê? Isso é praticamente inútil. E eu não acho que Deus quer ouvir tantos porquês. Acho que Ele quer ouvir, eu confio em você. Eu não entendo isso aqui, isso está doendo muito, eu acho que isso vai me matar, mas eu confio em você. E acredito, Deus, que não importa o que aconteça, você vai resolver isto para sempre se eu mantiver os meus olhos em ti. Posso te dizer que há muitos mistérios escondidos em Deus. A Bíblia fala sobre os mistérios de Deus, mistérios de Cristo, bem inúmeras vezes, há cerca de 9, 10 escrituras que você pode ver sobre os mistérios de Deus. Em 1 Coríntios diz, nós conhecemos em parte profetizamos, mas chegará o dia que conheceremos da forma como nós somos conhecidos. Tem coisas que achamos que queríamos saber, que se soubéssemos não gostaríamos do que iríamos descobrir. Então precisamos confiar em Deus, que se Ele quiser que saibamos de algo, nós saberemos, e se não, não é o nosso trabalho descobrir, é nosso trabalho confiar nele. Sabe, eu sinto tanta pena das pessoas. Quero dizer, eu me sinto tão mal por pessoas que são tão desequilibradas que não aguentam não ter todas as respostas para tudo. Isso é um tormento absoluto. Ter que passar sua vida tentando descobrir tudo. Eu sei porque eu era a rainha do porquê, Deus, porquê. Vou dizer o que você ganha com isso: confusão. Nada além de confusão. A Bíblia diz, confie no Senhor com todo o coração e mente. Não se estribe no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos apenas reconheça o Senhor e Ele vai dirigir seus passos. Eu não entendo porque meu pai abusou sexualmente de mim por 15 anos. Não entendo porque minha mãe não fez nada sobre isso, porque ela me abandonou naquela situação e foi muito covarde e não confrontou o meu pai, sabe? Eu não entendo porque Deus não me tirou disso, porque nasci de novo quando tinha 9 anos de idade e eu orei.
Para que Deus me tirasse daquilo, orei por coisas que talvez não deveria ter orado. Eu orei para que meu pai morresse, eu orei para que minha mãe se divorciasse, orei por tantas coisas, eu só queria sair do sofrimento. Mas não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Deus não me livrou daquilo, mas Ele me deu graça para passar por tudo. Eu vou te dizer algo. Eu sou como um pitbull. Quero dizer, eu sou forte. Amém? E quando você está passando por coisas difíceis, você tem duas escolhas. Você pode desistir e esmorecer, ou você pode ser forte. Eu amo o que a Bíblia diz, acho que está lá em... Vou ver se encontro rapidamente. Eu acho que é Salmos 105, 125. Vamos ver aqui, sabe? Veja como está a minha memória. Sim, 105, 18. Começa no 17. Ele está falando de José e as coisas que ele passou e como foram injustas. E ele enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como um servo e um escravo. Os seus pés doíam com grilhões, porque ele foi colocado em correntes de ferro e sua alma entrou em cadeias de ferro. Agora, alguns podem dizer, o que significa isso? Bem, eu vou te dizer. Quando ele estava com aquelas correntes nos pés e braços e sofrendo todas aquelas coisas que eram muito injustas e que não eram nada certas, e ele era apenas um jovem com um sonho, ele amava a Deus e teve um sonho, e agora estava na prisão por algo que ele não fez, ele não tinha culpa. Mas ele disse, a propósito, não há nenhuma evidência na Bíblia de que José tinha uma má atitude. Ele não fazia nada mais além de confiar em Deus. E o interessante disso tudo é que em todo lugar que este homem ia, Deus lhe dava favores e ele acabava no comando. Ele até acabou por estar no comando da prisão. Isso não é um mau negócio? Sabia disso? Mas quando diz que sua alma entrou em cadeias de ferro, o que eu penso é que o ferro do sofrimento que ele estava passando se misturou com a alma dele, e isso deixou tão forte por dentro que ele conseguia fazer tudo que Deus queria que ele fizesse. Isso acabou sendo uma grande bênção para muitos e muitos e muitos, e multiplicou para milhões de pessoas. Então eu posso dizer que eu tenho um pouco de ferro na minha alma. Amém? Eu acredito que nós podemos fazer qualquer coisa que Deus nos dá para fazer, mas a única coisa que não podemos fazer é desistir quando fica difícil. Eu não entendo por que Deus, Ele não me libertou daquilo, mas quer saber? Tem milhões de pessoas em todo mundo que foram abusadas sexualmente, que estão felizes por eu poder falar sobre isso agora da maneira que eu falo, e... não sei, você pode não gostar disso e eu espero não ofender ninguém hoje, mas eu acho que às vezes Deus nos permite passar por algo do qual Ele poderia nos libertar, porque Ele pretende nos usar para libertar outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Amém? Paulo falava o tempo todo, eu estou sofrendo por vocês, eu estou passando por isso, para o bem de vocês, e até mesmo quando ele estava na prisão, ele queria que as pessoas vissem como ele se comportava quando ele estava na prisão, para que soubessem que se elas fossem perseguidas por causa da fé e colocadas na prisão, que elas também poderiam passar por isso e poderiam fazer aquilo. O mundo precisa ver algo além de covardes. O mundo precisa ver pessoas que se levantarão e não fugirão de todos os lugares difíceis da vida, mas que dirão, no meio de todos os seus problemas, Deus é bom, e eu confio nele, e eu o amo, e ele vai me tirar disso, e eu vou ter a vitória na minha vida. Eu não sei o que você está passando, mas quero que saiba que Deus sabe o que você está passando hoje. E Ele sabe de cada pedacinho de dor que você tem. Ele conhece todas as lágrimas que você chora. Eu sei que você já perguntou a Ele muitas vezes por que o meu cônjuge morreu, por que eu perdi meu emprego, por que perdi minha aposentadoria, por que minha casa pegou fogo, por que ela foi destruída, por quê? Quer saber? Troque os porquês por Deus, eu confio em ti. Deus, confio em ti. Não sei o porquê, mas te amo bastante para não ter que saber o porquê. E quer saber, eu acredito que Deus é bom. E não importa o quanto o diabo tente, não me importa o que o mundo faça, eu não me importo com o que as pessoas más e ímpias façam, o meu Deus é um bom Deus, e eu acredito que qualquer um que não creia nele está cometendo um grave erro em sua vida.
Você não pode crer em Deus só quando Ele está no topo da montanha. Você precisa saber como passar pelos vales e ser vitorioso em sua vida. Eu quero que você se lembre que nós podemos fazer qualquer coisa que Deus nos dê para fazer. Mas a única coisa que não podemos fazer é desistir quando fica difícil. Vamos aprender a dizer: Deus, eu confio em você e eu sei que tudo vai dar certo para mim.